meu nome é Mona Lisa e eu tive problemas financeiros, problemas sentimentais e problema com meu filho. Eu era uma adolescente como todas as outras. Eu ia em festa, né? Eu bebia. Na verdade, eu tinha um vazio. Como eu acredito que a maioria das pessoas sente esse vazio e fala desse vazio. Eu tinha esse vazio antes. Então, eu saía de um relacionamento que eu já não gostava, já não me fazia bem, né? Cheguei a casar no civil com essa pessoa, mas ali eu também não queria mais desistir. E aí acabei desistindo desse relacionamento e aí fiquei nessa busca. Então eu tinha uma busca. Eu lembro da última vez, inclusive, que eu sentei em cima de uma pedra lá na minha casa, que tinha um espaço aberto, e eu comecei a chorar e eu não sabia por que eu estava chorando. Eu não tinha explicação daquele choro. Até que um dia eu fui convidada, né, pelo Johnson para ir para a igreja, para ir para uma reunião. E inclusive para a terapia do amor. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na igreja, a primeira reunião, sentei lá atrás, ouvi toda a reunião, né? E aí eu gostei e voltei. Depois eu voltei de novo, e aí eu voltei outra semana. E aí eu já estava ali 3 dias já, porque eu comecei a querer muito aquilo ali, querer muito aquela palavra, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me chamava a atenção era o tempo que a gente ficava falando com Deus. Aquilo ali para mim foi extraordinário. Eu falei, como assim? Desse tanto de tempo falando com Deus. Eu lembro numa reunião, eu estava de férias do trabalho, eu fui para a reunião 3 horas da tarde. E nessa reunião 3 horas da tarde, eu escutei falar sobre o batismo nas águas. E aí eu tomei a decisão ali. Eu falei, eu preciso me batizar, porque eu quero esse Espírito. E aí na outra semana eu me batizei, procurei o pastor na reunião do domingo, me batizei nas águas. Eu deixei a vida velha, eu deixei aquela menina, aquela adolescente, e eu queria uma vida nova. Eu queria saber que vida era essa que Jesus Cristo tinha para me apresentar. Um pouco tempo depois eu recebi o Espírito Santo numa reunião de domingo pelo amor. Então eu queria aquele amor, porque eu comecei a buscar muito. Então eu era quarta, domingo, todos os horários que eu tinha eu ia para a igreja buscar o Espírito Santo. Mas eu lembro exatamente o dia, foi numa reunião de domingo, né, numa busca de domingo, que ali aquela alegria veio sobre mim e ali eu tive a certeza. Eu nem entendia muito, mas eu entendia que eu tinha uma alegria e uma certeza que Deus ali era comigo e que nada mais naquele mundo, nesse mundo, tinha mais valor para mim a não ser aquele amor. Ele me preenchia, né? Então eu comecei a ver que eu mudei tudo, nos hábitos, na forma de me vestir. Ninguém pediu para mim vestir uma roupa mais folgada. Eu percebi aquilo ali. Eu falei, não, aqui não condiz mais comigo. E aí eu comecei a mudar os meus hábitos e mudar a minha forma de falar, de agir. Então naquele momento ali era a Mona Lisa com o Espírito Santo. Então, aquela menina vazia foi preenchida ali naquele momento. Então, até o Johnson, por exemplo, quando ele disse que não me queria mais, eu falei, tá bom, eu queria namorar com ele não quer namorar comigo, eu vou amar um namorado aqui dentro da igreja, então. E aí tudo foi acrescentado, né? Ele foi e me pediu em casamento no altar e a gente está casado aí há mais de 8 anos. Então, e o Benjamin? Quando a gente começou a perceber, né, eu enfrentei muito essa guerra, mas eu falei, vou para o altar. E eram as armas da fé que eu tinha. Eu vinha para a igreja e voltava como aquele propósito era a minha arma da fé. A medicina do céu era a minha arma da fé, a unção na língua do Benjamin era a minha arma da fé, o altar era a minha arma da fé. Eu costumo falar que eu usei todas as minhas armas. E eu já cria, né? Eu lembro muito que as pessoas falavam assim, inclusive, né, eu já cheguei a escutar, mas ela não está vendo que o menino tem problema? Eu falei, eu tô vendo que ele tem. Mas a minha fé é maior, porque se os médicos não explicam por que tem o autismo, porque tem grau 1, 2 ou 3, também não vai explicar a cura que Jesus pode fazer na vida dele. Então,
a patologia do autismo não quer dizer que a gente não aceita, mas que a gente não pode aceitar é ter as nossas crianças rotuladas a isso. Então, a minha fé fez ele falar. Inclusive, ele fala hoje igual um papagaio na areia quente. Tá feliz? Então, eu acredito que isso tudo foi pela fé, não tenho dúvida disso. Então, eu passei por guerras financeiras na empresa, né? Minha empresa faliu, quebrou. E, pela mão de Deus, ela foi reerguida. Mais uma edição Via Black. E nós somos conhecidos por fazer... Porque uma das decisões mais difíceis de todo empreendedor é tomar decisões rápidas. Né? E tudo que a gente passa, em qualquer área da nossa vida, se a gente tiver Deus, se a gente tiver o Espírito Santo, é o nosso bem mais precioso, é a nossa riqueza. O altar, para mim, teve presente na minha vida desde o início. Desde o início. Quando a partir do momento que eu entendi, porque é um entendimento, eu comecei a entender tudo. E foi assim durante toda a minha vida, né? Toda a minha jornada, na verdade, na fé. Diante de todas as conquistas e de todas as vitórias, pastor, o mais importante para mim é o Espírito Santo. O mais importante para mim é ter ele dentro de mim, habitando dentro de mim, ter comunhão com ele. Sem essa comunhão, eu não seria ninguém, não seria a Mona Lisa que está aqui. Eu não estaria aqui. Né? Então, hoje a minha felicidade e a minha alegria é ter ele dentro de mim.